O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 427. Áurea Gala, instruída por Bartolomeu. Valtorta descreve a visão no dia 2 de maio de 1946. São coisas precoces as auroras do verão, porque breve é o tempo que permeia entre o desaparecimento da lua no poente e o surgimento das primeiras claridades do dia, de modo que, por mais que tenham caminhado com vontade, o período mais escuro da noite os surpreende ainda nas vizinhanças da cidade de Cesareia, a tal ponto que nem um ramo de abrunheiro aceso produz a luz suficiente. É preciso parar por algum tempo, também porque a mocinha, menos acostumada do que eles a caminhar de noite, tropeça muitas vezes nas pedras escondidas no chão poeirento. É melhor pararmos por algum tempo, a menina não está enxergando e está cansada. Diz Jesus. Não, eu posso. Vamos para longe, muito longe. Poderia ir. Por aqui foi que nós passamos para chegar àquela casa. Desbatendo os dentes, a menina misturando hebraico com latim em um idioma novo, procurando fazer-se entender. Iremos para trás daquelas árvores e ninguém nos verá. Não tenhas medo. Responde-lhe Jesus. Sim, não tenhas medo, aquele romano, numa hora dessas, deve estar embriagado debaixo da mesa, diz Bartolomeu para dar-lhe coragem. E além disso, tu estás conosco e nós te queremos bem. Não deixamos ninguém te fazer mal. Como não? Somos 12 homens robustos. Diz Pedro, um pouco mais alto do que ela, mas robusto ao passo que ela é franzina. Ele queimado pelo sol ao passo que ela é de neve. Pobre flor crescida na sombra para ser admirada por sua beleza. Tu és uma pequena irmã e os irmãos defendem a irmã. Diz João. A menina, a última chamazinha da tocha improvisada, levanta sobre os seus confortadores os claros íris de um cinzento ferro, tingido apenas de azul, duas limpas íris que ainda estão brilhando por causa do pranto há pouco derramado, pelo terror de pouco antes. Ela está desconfiada, no entanto confia neles, e vai atravessando com os outros o pequeno córrego seco para lá da estrada, a fim de entrar em uma propriedade que termina em um pomar com muitas árvores frutíferas. Assentam-se no escuro e ficam esperando. Os homens talvez estivessem dormindo, mas cada barulho faz que a menina dê um gemido. E ao ouvir o galope de um cavalo, ela se agarra ao pescoço do Bartolomeu, que talvez, por ter mais idade, atraia a confiança dela. E desse modo é impossível que se durma. Mas não tenhas medo. Quando estamos com Jesus, não acontece nada de mal, diz Bartolomeu. Por quê? Pergunta a menina tremendo e ainda agarrada ao pescoço do apóstolo. Porque Jesus é o Deus na terra e Deus é mais forte do que os homens. Deus? Quem é Deus? Pobre criatura, mas como foi que te criaram? Não te ensinaram nada. Ensinaram-me a ter pele branca, os cabelos brilhando, a obedecer os patrões e a dizer sempre sim. Mas eu não podia dizer sim ao romano, ele era feio e me causava medo. Todos os dias daquele medo, e sempre lá, no banho, na hora de vestir, com aqueles olhos, naquelas mãos, ai! E quem não disser sim leva pancadas. Mas não vais levar pancadas. Não está mais aqui aquele romano com aquelas mãos. Aqui estamos em paz, responde-lhe Jesus. E os outros comentam, mas que horror, como se fosse um animal de valor, não mais do que um animal, e pior ainda, sempre um animal, pelo menos sabe que o estão ensinando a arar, a levar a sela e o freio, porque isso é o seu ofício, mas essa criatura foi jogada lá sem saber. Mas se eu soubesse, eu me teria jogado ao mar, e ele havia dito, eu te farei feliz. De fato, ele te fez feliz e de um modo que ele nem imaginava, feliz nesta terra e no céu, porque conhecer a Jesus é uma felicidade. Lhe diz Zelotes. Um silêncio durante o qual cada um medita sobre os erros do mundo. Depois, em voz baixa, a menina pergunta a Bartolomeu. Dize-me quem é Deus? O que é Deus? Por que ele é Deus? Porque ele, Jesus é Deus, e belo e bom.
Deus, como irei fazer para te ensinar uma coisa tão grande? A ti que não tens nenhuma ideia de religião. Religião, o que é isso? Ó, altíssima sabedoria, eu sou como alguém que está se afogando no mar profundo. Como farei diante desse abismo? É muito simples, Bartolomeu. O que te parece tão difícil é um abismo, sim, mas vazio. E tu podes enchê-lo com a verdade. Pior é quando os abismos estão cheios de lama, de venenos, de serpentes. Fala com simplicidade como falarias a uma criança e ela te compreenderá melhor do que um adulto. Mestre, mestre, mas você não poderia fazer isso, senhor. Eu poderia, mas a menina aceitará a palavra de um seu semelhante, mais facilmente do que as minhas que são de Deus. E por outro lado, é diante dos abismos como este, que vós devereis encontrar-vos no futuro, para enchê-los de mim, e deveis aprender a fazer isso já. É verdade, eu vou experimentar. Escuta, menina, tu te lembras da tua mãe? Sim, senhor, há 7 anos que as flores vêm florescendo sem ela, mas antes eu estava com ela. Tá bem, te lembras dela? E lhe queres bem? Ah, um soluço junto com essa exclamação já diz tudo. Não chores, pobre criatura, escuta. O amor que tu tens pela mamãe, e o pai, e os irmãozinhos. E o pai e os irmãozinhos, diz ela entre soluços. Sim, pela tua família. O amor para com tua família, o pensamento que tens dela, o desejo de voltar para ela. Mas, tudo isso, esse amor que você sente, que você guarda, essa lembrança, tudo isso é uma coisa que pode ser chamada de religião da família. As religiões, as ideias religiosas, portanto, são o amor, o pensamento e o desejo de ir para onde está aquele ou aqueles em que nós cremos, que nós amamos e desejamos. Ah, se eu crer naquele Deus, então terei uma religião. É fácil. Bem, e os que é fácil ter uma religião ou crer naquele Deus ali? Tanto isso como aquilo, porque se pode crer facilmente em um Deus bom como aquele ali. O romano falava de tantos deuses e jurava. Ele dizia, pela deusa Vênus, pelo deus Cupido, mas deviam ser dos não bons, porque ele fazia coisas não boas, quando falava o nome deles. A menina não é estúpida, comenta Pedro em voz baixa. Mas eu ainda não sei o que é Deus. Eu vejo sendo homem como tu, então Deus é um homem? E como se há de fazer para entendê-lo? Em que é que ele é mais forte do que todos os outros? Ele não tem espada nem servos. Mestre, ajuda-me. Nada disso, Natanael. Estás ensinando muito bem. Dizes isso por bondade. Pensemos nos diversos modos de irmos para frente. Escuta, menina. Deus não é homem, tá? Ele é como uma luz, um olhar, um som tão grande que enche o céu e a terra e a tudo ilumina, tudo vê, a todos instrui e a tudo dá ordem. Até o romano? Então, não é um Deus bom. Fico com medo. Deus é bom. Dá ordens, boas ordens, e os homens tinha dado a ordem de não fazerem guerras, de deixar as meninas com as mães delas e de não espantar as meninas. Mas os homens nem sempre ouvem a voz de Deus. Mas tu ouves. Eu sim, mas se é mais forte do que todos. Porque Deus não se faz obedecer? Ah tá, mas se ele é mais forte do que todos, por que ele não se faz obedecer? E como ele fala se não é homem? Deus, ó mestre! Vai adiante, Bartolomeu. És um mestre tão sábio. Sabes dizer com tanta simplicidade os pensamentos mais profundos. E estás com medo. Não sabes que o Espírito Santo está sobre os lábios daqueles que ensinam a justiça? Fica parecendo coisa tão fácil quando te ouvimos falar e todas as tuas palavras ficam aqui dentro. Mas puxá-las para fora quando precisamos fazer o que tu fazes, oh, que miséria há em nós, pobres homens, que mestres que somos de nada. Isso de reconhecer o vosso nada já predispõe o vosso espírito para ser ensinado pelo Espírito Paráclito. Está bem. Escuta, menina. Deus é forte, fortíssimo. Mais do que o César. Mais do que todos os homens tomados juntos, com os seus exércitos e máquinas de guerra. Mas ele não é um patrão desapiedado que faz dizer sempre que sim e faz sofrer a pena do chicote a quem não o disser. Deus é um pai. Teu pai te queria bem? Mãe
certo. Ele me pôs o nome de Áurea Gala, porque o ouro é precioso e a Gália é uma pátria. É a pátria. E ele dizia que eu era mais cara do que o ouro e que ele já tinha tido e do que a pátria. O teu pai te batia? Não, nunca. Mesmo quando eu procedia mal, ele me dizia: pobre de minha filha, e chorava. É assim que Deus faz. Ele é pai e nos ama e chora quando procedemos mal, mas não nos obriga a obedecer-lhe. Quem, porém, é mau será castigado um dia com suplícios horríveis. Oh, que bonito! O patrão que me tirou de minha mãe e me levou para a ilha e o romano irão para suplícios, e eu verei isso? E tu verás que se estiveres com Deus, se nele creres e se fores boa. Mas, para seres boa, não pode odiar nem mesmo ao romano. Não! Como hei de fazer? É rezar por ele. Ou, que é rezar? É falar com Deus, dizendo-lhe o que queremos. Mas eu quero uma má morte para os patrões. Diz com uma veemência selvagem e sincera a menina. Não, não deves fazer assim. Jesus não ama você se você falar assim. Por quê? Porque não se deve odiar a quem nos fez mal. Mas eu não posso amá-los. Por enquanto, esquece-te deles. Procura esquecer-te. Depois, quando estiveres mais instruída sobre Deus, rezarás por eles. Portanto, estávamos dizendo que Deus é poderoso, mas deixa livre os seus filhos. Eu sou a filha de Deus? Tem então 2 pais. Quantos filhos ele tem? Todos os homens são filhos de Deus, porque foi ele que os fez. Estás vendo lá em cima as estrelas? Foi ele que as fez. Estás vendo estas plantas? Foi ele quem as fez. E a terra em que estamos sentados, e aquele passarinho que está cantando, e o mar que é tão grande, tudo e todos os homens. E os homens são mais filhos dele do que tudo mais, porque são filhos por aquela coisa que se chama alma, que é luz, é som, é olhar, não grandes como os dele, que enchem todo o céu e a terra, mas belos e que não morrem nunca, como ele não morre. Onde é que está essa alma? Eu tenho uma alma? Sim, está dentro do teu coração, e foi ela que te fez compreender que o romano era mau, e que certamente não te fará desejar ser como ele. Não é verdade? Sim. E a menina fica refletindo, depois disse sim, hesitante. Depois ela diz com convicção: sim? Era como uma voz dentro de mim e uma necessidade de receber um socorro. É como uma outra voz dentro, mas essa era minha. Eu chamava por minha mamãe, pois eu não sabia que havia Deus, que havia Jesus. Se eu tivesse sabido, teria chamado com aquela voz que eu tinha dentro de mim. Isso! Está entendendo muito bem e crescerás na luz. Crê no Deus verdadeiro, disse Jesus. Crê no Deus verdadeiro, escuta a voz da tua alma virgem, que não tem uma sabedoria adquirida nesta terra, e está livre da má vontade, e terás em Deus um Pai na morte, que é a passagem para o céu. Para todos os que creem em Deus, no Deus verdadeiro e são bons, terás um lugar no céu, perto do teu Senhor. Disse Jesus, pondo a mão sobre a cabeça da menina, a qual muda de posição e se ajoelha, dizendo: perto de ti é belo estar contigo. Não te afastes de mim, Jesus. Agora sei quem és e me prostro. Em Cesareia eu tinha medo de fazê-lo, pois me parecias um homem. Agora sei quem és, um Deus escondido em um homem, e sei que és meu Pai protetor. Nossa, que lindo! Chorororei, ai, que choro, ai, meu Deus do céu, um chorecandalabar. E Salvador, Auregala. Salvador, tu me salvaste? E mais te salvarei. Terás um nome novo. Tiras então meu nome que me foi dado por meu pai? O patrão na ilha me chamava de Áurea Quintilha, porque nos separavam pela cor e pelo número, e eu era a quinta loira assim. Mas por que não me deixas o nome dado pelo meu papai? Eu não tiro o teu nome, mas o teu nome antigo levarás acrescentando um nome novo, eterno. Qual é? Cristiana, porque foi o Cristo que te salvou. Mas o dia já vem clareando. Vamos. Estás vendo, Natanael, como é fácil falar de Deus aos abismos vazios? E tu falaste muito bem, a menina se formará rapidamente na verdade. Vai na frente com os meus irmãos, Áurea. A menina obedece, mas com temor.
Ela preferiria continuar perto de Bartolomeu e este o compreende e promete. Voltarei logo, eu também. Vai, obedece. E tendo ficado com Jesus, Pedro e Simão e Mateus observa. É uma pena que ela fique com a Valéria, sempre ficará como uma pagã. Não posso impô-la ao Lázaro. Mas temos Nick, mestre, sugere Mateus. E Elisa, diz Pedro. E Joana é amiga da Valéria e Valéria lhe cederá com certeza de boa vontade e ela ficaria numa casa boa, diz Zelotes. Jesus pensa e se cala. Tu farás, eu fico com a menina que está sempre olhando para trás. Ela confia em mim porque eu estou velho. Eu a tomaria, seria uma filha a mais, mas ela não é de Israel. E lá se vai o bom, mas israelita demais, Natanael. Jesus olha para ele e sacode a cabeça. Por que esse gesto, mestre? Pergunta os Zelotes. Porque fico com pena de ver que até os sábios ainda são escravos dos preconceitos. É porque o Natanael ele ainda continua judeu demais e ela não é judia, então ele acha que vai ser um problema ter ela na casa dele. E Jesus fez esse comentário. Mas seja dito entre nós, Bartolomeu tem razão, e até tu teria que tomar providências. Lembra-se da Sintique de João? Não vá suceder uma coisa igual com ela. Manda para a Sintique, diz Pedro, com medo de terem aborrecimentos por conservar entre si a pagãzinha. João vai morrer logo. Sintique ainda está muito inexperiente na fé para ser mestra de uma menina como esta. E o ambiente não é adequado. Contudo, não deves conservá-la. Pensa bem que Judas logo estará conosco e Judas, mestre, permite-me dizê-lo, é um luxurioso e um propenso a falar para conseguir algumas vantagens. Tens amigos demais entre os fariseus. Existe, Zelotes. Simão falou bem. Justamente o que eu pensava em falar. Exclama Pedro. Escuta o que ele diz, mestre. Jesus fica pensando e se cala. Depois diz, vamos rezar, e o Pai que nos ajudará. Indo para trás dos outros, rezam fervorosamente. A alva se transforma em aurora. Deixam para trás um lugarejo e tomam um caminho que vai pelo meio das campinas. O sol vai ficando cada vez mais forte. Eles param para comer à sombra de uma nogueira muito alta. Estás cansada? Pergunta Jesus à menina que está comendo sem vontade. Diz-o e nós pararemos. Não, vamos para a frente. Nós lhe perguntamos muitas vezes, mas ela responde sempre que não, diz Tiago de Alfeu. Ainda posso, vamos para longe. Começam de novo a caminhar, mas Áurea torna a lembrar-se. Eu tenho uma bolsa, as damas me disseram. Tu a entregarás quando começarem a aparecer os montes. E os montes já estão aqui, eu a entrego. E rebusca na sacola onde Lívia lhe colocou uma peça de roupa. Ela puxa de lá a bolsa e a entrega a Jesus. É o óbolo, mas não quiseram receber agradecimentos. São melhores do que muitos de nós. É o Mateus que fala. É o óbolo, mas não quiseram receber agradecimentos. São melhores do que muitos de nós. Toma, Mateus. Não. Jesus não falou. É o óbolo, mas não quiseram receber agradecimentos. São melhores do que muitos de nós, dos judeus. Toma, Mateus, e conserva estas moedas, servirão para esmolas secretas. Não devo dizê-lo a Judas Iscariotes dessa sacola? Não. Ele verá a menina. Jesus não responde, continuam a andar com muita canseira, por causa do grande calor da poeira e da luz ofuscante. Depois começam a subida pelas primeiras ramificações do Carmelo, como me parece, mas ainda que aqui haja mais sombra e esteja mais fresco, Áurea vai devagar, tropeçando frequentemente. Bartolomeu volta atrás, dirigindo-se ao mestre. Mestre, a mocinha está com uma febre e exausta. O que vamos fazer? Eles se consultam, será bom parar, tomá-la nos braços e continuar, sim. Decidem que é preciso pelo menos alcançar a estrada que vai para Sicaminon para se pedir ajuda a algum viandante que tiver alguma cavalgadura ou um carro. E eles bem que gostariam de levar nos braços a mocinha, mas ela, heróica no seu desejo de afastar-se, repete sempre o seu refrão. Eu posso, e quer ir andando mesmo assim. Está vermelha, com os olhos febris, realmente muito exausta.
mas não cede. Vai devagar, aceitando ser ajudada por Bartolomeu e por Filipe, mas continua a caminhar. Já estão todos verdadeiramente cansados, mas compreendem que é necessário ir para a frente e vão andando. A colina já ficou para trás. Já estão do outro lado do monte. A planície de Esdrelon está lá embaixo, e para além dela estão as colinas, entre os quais a de Nazaré. Se não encontrarmos ninguém, faremos uma parada em casas de camponeses. De Jesus. Vão andando, quase ao chegarem à planície, e veem um grupo de discípulos. Lá estão Isaque e João de Éfeso com sua mãe, Abel de Belém também com a sua, entre outros que eu não conheço pelo nome. E para as mulheres há um carro rústico, puxado por um forte burrinho. E lá estão também os pastores Daniel e Benjamim, o barqueiro José e outros. É a providência que nos socorre! Exclama Jesus e ordena a parada enquanto ele vai falar aos seus discípulos, especialmente às duas mulheres. Ele as leva para um lado junto com Isaque e lhes conta uma parte do que aconteceu com Áurea. Nós a libertamos de um patrão imundo. Eu gostaria de levá-la para Nazaré para curá-la, porque está doente pelo medo e pelo cansaço. Mas estou sem um carro. Para onde vocês estão indo? Para Belém, da Galiléia, perto de Mirta. É impossível resistir aos calores da planície, responde Isaque. E já Nazaré primeiro, eu vou-lo peço por caridade. Levai a minha mãe, essa menina, e dizei-lhe que dentro de 2 ou 3 dias estarei na casa dela. A mocinha está com febre, por isso não deis atenção aos seus delírios. Depois eu vos falarei sobre isso. Sim, mestre. Será como tu queres. Partimos em seguida. Pobre criatura, eles lhe davam pancadas? Perguntam os 3. Ele a queria profanar. Olha, quantos anos ela tem? Talvez 13 anos. Que homem vil, que imundo. Mas nós a amaremos. Nós somos mães por merecimento, não é mesmo, Noemi? É certo, Mirta. Senhor, tu a tens como discípula? Por enquanto, não. Se a tens, nós aqui estamos. Eu não volto para Éfeso. Mandei os amigos liquidar tudo e fico com a Mirta. Lembra-te de nós, no caso da mocinha. Tu salvaste os nossos filhos, nós queremos salvar esta menina. Veremos isso em seguida. Essas 2 discípulas dão garantia da santidade dela. E ora Isaque. Não depende de mim. Rezai muito e calai-vos com todos. Entendeis com todos. Nós nos calaremos. Vinde com o carro. E Jesus volta para trás, acompanhado por Isaque, que vai guiando o carro, por 2 mulheres. A menina estendeu-se sobre a grama, procurando refrescar-se por entre os pendúculos em sua grande febre. Pobre criatura, mas não morrerá, não é verdade? Que bela menina! Querida, não tenhas medo, eu sou uma mamãe, sabes? Bem, ajuda a Mirta. Ela está sendo muito sacudida. Ajuda-nos, Isaque. Vamos por aqui, por onde o carro não dá tantos solavancos. Onde a bolsa por baixo da cabeça. Vamos por debaixo dela colocar debaixo dela os nossos mantos. Isaque, vai molhar estes linhos para colocarmos a sua cabeça. Que febre, tadinha, pobre filha. As 2 mulheres são solícitas e maternais. Áurea, aturdida pela febre alta, está quase ausente a tudo. Tudo já está em seus lugares. O carro já está e já pode partir. Isaque, antes de agitar o chicote, lembra-se de uma coisa. Mestre, se fores à ponte, encontrarás o Judas Iscariotes. Ele está te esperando com um mendigo. Foi ele que nos disse que irias passar por aqui. Paz a ti, mestre. Pela noite estaremos em Nazaré. A paz a ti. Paz a ti, mestre. A paz a vós. Demos graças ao Senhor, diz Jesus. E o carro lá se vai puxado a trote. Sim, é bom para a menina e bom para Judas. É melhor que ele não fique sabendo de nada. Sim, é melhor. E tanto é melhor que eu peço aos vossos corações um sacrifício, que nos separemos antes de estarmos em Nazaré. E vós do lago ireis com Judas para Cafarnaum, enquanto eu com os irmãos Tomé e Simão irei para Nazaré, ver a menina e minha mãe. Assim faremos, mestre. E a estes que estão te esperando, o que é que dirás? Que tínhamos urgência em avisar a minha mãe sobre minha chegada. Vamos! E reúne os discípulos que estão muito felizes por terem chegado porque tinham o mestre consigo.
não fazem nenhuma espécie de perguntas. E assim termina a visão. É os discípulos que eles encontraram, né? Ficaram com Jesus. 20.